Olá, meu nome é Renata Neves, eu sou violinista e compositora e estou gravando esse vídeo com o apoio da SESC, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura nas Redes. Hoje nós vamos falar sobre o violino no forró. E o forró é realmente um assunto que me apaixona, porque tem muito a ver com a minha trajetória musical e com a forma que eu comecei a tocar violino popular. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a história do forró e depois vou contar a minha trajetória e no final ainda vou passar uns exercícios de arco, acentuação, umas dicas musicais e tocar uma música minha. Quando a gente procura a palavra forró no dicionário, ela significa ao mesmo tempo um gênero musical, um estilo, um ritmo e também festa popular. Quando a gente fala eu vou num forró, significa que a gente vai numa festa e lá vai ter xote, chachado, forró, baião, arrastapé e diversos outros estilos da música nordestina. Essa palavra forró, etimologicamente falando, vem do vocábulo forró-bodó, que é uma palavra brasileira já encontrada em 1830. Ela foi mapeada pelo folclorista Câmara Cascudo, que foi um grande folclorista, um grande estudioso da cultura brasileira, que encontrou referências dessa palavra com o significado de baile de ralé, confusão, festança, baile chinfrim. Então é bastante interessante a gente pensar da onde vem essa festa que a gente hoje em dia vai, né? O forró. Existe uma história muito difundida por aí que conta que a palavra forró é derivada da expressão inglesa for all e que teria sido trazida pelos ingleses ou pelos norte-americanos no período da Segunda Guerra Mundial. Mas essa história não é verdade, porque já temos registro da palavra forró em dicionário em 1913 e também temos uma gravação, que é um primeiro fonograma registrado com a palavra forró, com a música Forró na Roça, gravada por Xerém e Tapuia em 1937. Essa música está disponibilizada na internet e a gente consegue perceber que tem alguns elementos similares com o forró, mas é muito diferente do forró que conhecemos hoje. Xerém e Tapuia pegou, pessoal, olha. Vamos ver, rapaziada, vamos animar o forró. É isso mesmo, caboclo. Depois veio o rei do Baião, que se chama Luiz Gonzaga, ou Gonzagão. Luiz Gonzaga nasceu em Exu, que é no interior de Pernambuco, em 1912. E o seu aniversário, dia 13 de dezembro, é o dia que a gente comemora hoje, o Dia Nacional do Forró. Luiz Gonzaga foi um grande músico, sanfoneiro, compositor, e ele trouxe a música nordestina para o Sudeste. Em 1947 ele grava Asa Branca, que é um grande sucesso, e ele faz muito sucesso nas rádios e na música do Brasil durante a década de 50. Além de Luiz Gonzaga, podemos citar alguns nomes de muita importância para a solidificação do repertório e da forma de tocar do forró que a gente conhece hoje em dia. Como, por exemplo, Jackson do Pandeiro, Sivuca, Dominguinhos e Marinês. Com o passar do tempo, o forró ele vai se modificando. Temos modificações na instrumentação. A primeira instrumentação mais clássica, que foi Luiz Gonzaga, que consolidou, é a formação do que a gente chama de trio pé de serra, que tem zabumba, que é um instrumento grave, que tem o bacalhau, que faz o agudo, e o grave no bumbo, né? O triângulo, que marca toda a subdivisão, e a sanfona. Esse era o formato de trio mais clássico, né, de forró pé de serra.
Mas dizem que antes da sanfona entrar no forró, já tinha muito forró de rabeca. A rabeca é um instrumento trazido pelos jesuítas já na colonização. Dizem que também tinham rabecas indígenas originárias aqui do Brasil. E como é um instrumento muito mais fácil de construir do que a sanfona, então foi difundido, né, em todo o país esse instrumento, que tem características próprias. Cada pessoa vai construir de uma forma. Você tem rabecas de 3 cordas, rabecas com 4 cordas, rabeca de cabaça. O material utilizado também é diferente. E é através da rabeca que a gente se inspira muito para tocar o violino no forró. Para ilustrar a diferença entre o violino e a rabeca, eu vou tocar uma música minha chamada Toada para Santa Cecília, primeiro na rabeca e depois no violino. Essa minha rabeca foi construída pelo mestre Mané Pitunga, da Zona da Mata de Pernambuco. E convidei para tocar comigo Lourenço Vasconcelos, que vai tocar pandeiro. E agora, no violino. Voltando para a história do forró, nos anos 60 teve um pouco de esquecimento, né, do forró, do gênero forró, mas nos anos 70, o movimento musical que a gente conhece como Tropicália resgata o forró, inclusive trazendo novas versões de músicas de Luiz Gonzaga. A gente vai ter Gilberto Gil regravando algumas músicas de Luiz Gonzaga, e esse movimento do forró ganha novas formas. Temos também, nos anos 90, um resgate da música que a gente chama de forró pé de serra, trazida pelos estudantes e jovens do Sudeste. Então, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu nasci, a gente tinha diversas bandas de jovens tocando música nordestina. E muito baile, muita festa de forró acontecendo aqui. É o que a gente chama do movimento do forró universitário. Então, nesse período que eu conheço o forró, que eu começo a frequentar os bailes de forró, eu já tocava violino, mas eu só tocava música clássica no violino. E começo a frequentar os bailes e dançar mesmo. Então é nesse momento que a minha história se cruza com a história do forró. Quando eu comecei a frequentar os bailes de forró, eu não imaginava que eu ia um dia tocar violino no forró. Eu fui a primeira vez assistir um show do Forró Sacana, foi o primeiro show de forró que eu fui. E eu lembro muito que eu fiquei completamente apaixonada por aquele repertório, pela forma de dançar, e os músicos, muitos músicos jovens, né? Na banda a gente tinha o Marcos Muleta, que é um rabequeiro. Então aquilo ali me deixava muito inspirada, mas eu não pensava ainda em tocar violino no forró. E comecei a escutar outros grupos, conheci o Mestre Ambrósio, né? Era um grupo muito famoso também na época. E
o mestre Ambrósio tinha o Siba também, um grande rabequeiro, que foi uma das maiores influências para eu começar a tocar violino no forró. Eu tirava as músicas dos discos do mestre Ambrósio para tentar tocar no violino. Quando eu tinha 18 anos, lá no final da década de 90, eu fui chamada para tocar numa turnê pela Bahia com uma banda chamada Forró Total. E essa foi a primeira experiência que eu tive tocando numa banda de forró. Eu lembro que na época eu não sabia tocar as coisas de cor, eu tive que tirar as melodias das introduções das músicas e escrever num caderninho e levar comigo para todos os shows. E foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque pela primeira vez estava tocando para as pessoas dançarem. Até então eu tocava em salas de concerto, em concertos de música clássica. Então tinha uma distância muito maior do público, com relação a estar vendo o que eles estão sentindo ali na hora que você está tocando. E já no baile é muito próximo, essa relação com o público, a gente está ali recebendo diretamente aquelas energias boas, as pessoas felizes, dançando, enfim. Isso foi uma experiência muito forte na minha vida musical. E a partir dali eu comecei a sentir um certo dilema, porque também nessa mesma época eu estava começando a universidade, estava ingressando no bacharelado de violino da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. E eu mesma tinha um preconceito com relação à música popular, com relação ao forró, que me fazia ter vergonha de contar para os meus colegas da orquestra ou contar para as pessoas da universidade que eu tocava numa banda de forró. Porque, como vocês imaginam, quando a gente voltou para o Rio de Janeiro, eu acabei ficando na banda e a gente continuou trabalhando por aí, tocando pelo Brasil, fazendo muito show. Essa banda começou com o nome Forró Total e depois passou a ser o Forronautas. Fiquei um tempo com essa questão, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Será que isso, tocar música popular vai me prejudicar? E eu fiquei com essa dúvida até o momento que eu conheci o Itiberê Zuarg, que na época tinha uma orquestra aqui no Rio de Janeiro chamada Itiberê Orquestra Família. E foi nessa orquestra que eu entendi que o estudo da música popular também pode ser um estudo sério e tem muitas coisas para aprender, que a música popular não é inferior à música erudita europeia, e sim diferente, com outras coisas para aprender, para integrar, para aprofundar. No início dos anos 2000, eu estava então na Itiberê Orquestra Família e cursando a graduação com o professor Michel Bessler, que era o meu professor de violino. E eu percebi que era um momento de eu conversar com o meu professor sobre essa questão da música popular, que já estava ficando muito séria na minha vida. E fui morrendo de medo, porque eu temia que ele me tirasse da turma, que ele, quisesse deixar de dar aula para mim por essa escolha, que eu estava tomando de me aprofundar na música popular. Mas, na verdade, foi o justo contrário. Ele disse que para ele o trabalho dele não mudava em nada, porque para tocar música popular ou para tocar qualquer tipo de música, eu precisava ter um som bonito e afinação. Então foi uma primeira aula de música popular que eu tive, e isso foi realmente uma coisa importante para mim naquela época, de eu entender que não tem diferença, na verdade, entre tocar música popular ou erudita. O importante é a gente tocar bem, se dedicar, tocar com o coração e se esforçar para tocar da melhor forma.
Eu fiquei então quase 10 anos na Itiberê Orquestra Família. E foi lá que eu aprendi alguns fundamentos que eu trago até hoje para tocar música popular ou qualquer tipo de música. O Itiberê, ele é um grande mestre, né? Ele ensina muito, ele dá oficinas aqui no Rio de Janeiro. Até hoje ele tem um trabalho muito grande ensinando. E ele falava muito sobre isso, eu ouvia muito, tem que escutar para tocar. Que você não pode tocar a sua parte sem escutar os outros, achando que os outros vão te atrapalhar, ou que você está certo e o outro está errado. Inclusive ele falava isso, que na música não tem erro, né? O errado é você querer tocar tudo certinho, sem escutar o que o outro está tocando. Enfim, e sem expressão, né? Errado é tocar sem expressão, sem criatividade. Então, ele falava muito sobre essa questão da escuta, que é um dos fundamentos do que eles chamam de música universal. Itiberê Zuarg, ele é baixista do grupo do Hermeto Pascoal, e o Hermeto ele desenvolveu uma linguagem muito pessoal, ele desenvolveu uma forma, né, de composição, onde você tem diversos estilos, principalmente inspirado nos estilos brasileiros, dentro de uma mesma música, e harmonias muito complexas, ritmos muito complexos, e estar consciente de tudo que está acontecendo na música para poder se colocar de uma forma criativa era um dos fundamentos mesmo mais importantes que o Itiberê tentava passar para a gente da Itiberê Orquestra Família. Em 2011, eu tive a oportunidade de ir para a França estudar com Didier Loukoude, que é um violinista de jazz muito importante. Didier faleceu há pouco tempo, mas ele deixou um legado enorme sobre essa forma livre de tocar violino, né, de tocar os instrumentos de corda. Quando eu cheguei na escola do Didier, a primeira coisa que ele ensinou pra gente, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: para tocar jazz, você precisa de 3 coisas: ritmo, ritmo e ritmo. Então eu já tinha essa noção de que o ritmo realmente era uma coisa muito importante, né, para a gente tocar todos os tipos de música, principalmente músicas populares. Mas lá eu aprendi sobre acentuação, sobre arco, então da importância da gente manter esse ritmo interno sem ficar dependendo dos instrumentistas que estão tocando na cozinha, né? Que a gente chama de cozinha, a bateria, o baixo e o piano. Não são só eles os responsáveis pelo ritmo. A gente precisa se responsabilizar também para tocar com ritmo. E lá na França eu também tive a oportunidade de trabalhar muito com música brasileira, principalmente com forró, que já era o que eu já tocava já há muitos anos, já sabia. Lá eu tive uma banda chamada Cobra Coral, que era junto com o Léo de Mola, que era um amigo meu aqui do Rio de Janeiro, ele era do Baião de Corda, então ele mora lá na França, a gente teve essa banda. Depois toquei com várias outras bandas de forró, em vários diferentes grupos, né, formações, e percebi o quanto que o forró é um ritmo e uma festa amada no mundo todo, pelo menos lá onde eu fui, né, na Europa, muitos e muitos países que tem festivais de forró, o pessoal vai mesmo, dança pra caramba. Então Gonzagão estava certo quando ele dizia que o forró ia ser amado no mundo todo, né? Ele já tinha essa visão, ele sabia o quanto que o forró tinha de felicidade e alegria para passar para as pessoas, né? Depois que eu voltei para o Rio de Janeiro, em 2015, eu comecei a trabalhar com alguns grupos diferentes e atualmente eu toco
com um grupo chamado Forró de Pontuada, que tem a Júlia Vargas na voz e na zabumba, a Karina Neves na zabumba e na flauta, e João Bittencourt no acordeão. E também tem um outro grupo de forró, que agora a gente não tem tocado muito, mas que é um grupo do coração, que se chama Forró de Concha, com a Mora Pera cantando e tocando zabumba e triângulo, e Flávia Belchior na zabumba. Agora eu vou passar para vocês alguns exercícios de arco e acentuação. Mas antes disso, a gente vai entender primeiro o que é a subdivisão e onde é que nós vamos acentuar nas semicolcheias. Essas semicolcheias aqui, elas representam as 4 subdivisões do tempo, que no forró é tocado pelo triângulo. Então eu vou ligar aqui um metrônomo, que vai ser o nosso tempo, e com o pé a gente vai marcar esse tempo, que é a nossa pulsação. Agora, a gente vai marcar o acento com a mão de cada uma dessas semicolcheias. E falando, a gente vai estar reproduzindo a subdivisão. Pode falar a sílaba que você se sentir mais confortável. Então, vamos lá. 3 e 4 e... Tacaticum, 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 tacaticum. Agora a segunda. Catum, caticatum, 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 caticatum. Terceira. Tchacatum, 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 tchacatum. E a última. Tchacatum, 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 tchacatum. Agora nós vamos praticar com o instrumento aquelas acentuações que a gente estudou com palmas e pé. A primeira coisa a entender é que essas 4 semicolcheias são tocadas com arco como vem, baixo, cima, certo? Então vão ter acentos que vão cair para baixo, que é o primeiro e a terceira semicolcheia, né? Que é o contratempo. Essas duas são para baixo. E a segunda semicolcheia e a quarta semicolcheia são acentos para cima. Primeiro a gente vai trabalhar esses acentos que são para baixo, que é o primeiro tempo, junto com o pé, e o contratempo, né? Que é aquele tom com paca, tom com taca. Esses dois eles caem para baixo. Eu vou tocar aqui Ré e Lá, e para acentuar vou tocar a nota Fá. Isso faz um acorde de Ré menor, então a gente já faz uma pequena base de acompanhamento. Se fosse uma música em Ré menor, a gente já saberia um acorde, né? Ré menor. Chamei aqui o Lourenço para tocar com a gente, para fazer um pandeiro, para dar aquele molho, né, da música brasileira. Ele vai tocar um baião bem lentinho, a gente vai praticar lento ainda, para poder ver bem essa questão dos acentos. Então vamos lá. 3 e 4. Contratempo. Mais um para baixo, primeiro tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o contratempo. Isso aí. Agora
a gente vai ver os acentos que são para cima. Primeiro vamos fazer só a segunda semicolcheia, que é aquela lá, né? Tum, catica, tum, patica, tum, catica, tum. Três e quatro. Repara que esse acento é para cima, então tem essa dificuldadezinha a mais de acentuar para cima, mas que a gente pode pensar em estar descendo aqui esses primeiros dedos, que eles vão fazer esse acento com um arco mesmo. Então, vamos agora para a quarta semicolcheia, para completar esse exercício, que é aquela que vem logo antes do tempo. Então, 1, 2, 3, catunga, tchicatunga, tchicatunga, tchicatunga. Três e quatro. Isso aí. Quando a gente faz acompanhamento no violino, em qualquer instrumento, é uma parte improvisada. A gente não fica sempre repetindo o mesmo padrão necessariamente. A gente vai de acordo com o que os outros músicos estão tocando, o que influencia a gente vai modificando ali na hora. Então, vou dar um exemplo. Além do Ré menor, eu vou colocar também o Lá7, que a gente vai tocar aqui com o primeiro dedo na corda Sol e Ré, a nota Lá e Mi, e o Dó sustenido para fazer a terça. Então vamos lá. Vamos um pouquinho mais rápido também. Pode começar pelo Lá7. Vai. 3 e 4. Agora que a gente já estudou as acentuações para baixo, para cima, já entendeu um pouco melhor o que é a subdivisão, a gente vai fazer uma clave de forró. Clave é um padrão onde a música é um padrão rítmico, onde a música é construída sobre esse padrão rítmico. Então, a clave do baião principal é essa daqui. É na primeira e na quarta semicolcheia. Toca um pouquinho pra gente, Lourenço. Vou fazer aqui com o violino agora esses acentos. O primeiro vai cair para baixo e o segundo para cima, mas a gente mantém todas as semicolcheias. 3 e 4. Essas notas que eu não estou acentuando, que são as cordas soltas, eu estou tocando bem fraquinho, para realmente elas não aparecerem. E essa questão de acentuar para baixo e para cima tem que ficar muito natural. Você vai treinar bastante essa clave primeiro. Agora a gente vai ver uma segunda clave, que é muito utilizada no universo do forró, que começa da mesma forma, com um acento na primeira semicolcheia e na quarta semicolcheia do primeiro tempo, mas que tem um acento a mais. No segundo tempo você vai ter na segunda colcheia. Então, Lourenço, por favor. Agora com o violino. 3 e 4.
uma melodia. Nesse caso, eu improvisei sobre o Ré menor, bem basicamente, mas fazendo esses acentos da clave. Então, é bastante importante aprender essa clave muito bem. A terceira clave que a gente vai ver, ela é muito boa para fazer acompanhamentos de acordes. Ela cai na segunda semicolcheia do primeiro tempo e depois nas outras duas colcheias. Ela também é conhecida como O que é que tu tens é? Que, batendo aqui o pé no chão, né? 3 e 4, o que é que tu tens é? 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 Fazer agora com o violino. 3 e 4. Até hoje eu escuto pessoas perguntando: mas é violino mesmo que você toca ou é rabeca? Ah, você toca violino no forró, que interessante! Aqui no Brasil tem alguns violinistas que fazem esse trabalho também. Temos a Carol Panese, tem o Ricardo Herz, tem o Nicolás Krasik, o Guilherme Pimenta. Esses são alguns que me vêm à cabeça que tocam violino, mas violino mesmo no forró, no repertório de forró. Então, convido vocês a pesquisarem, descobrir um pouco sobre, e vocês violinistas, né, a tocarem violino no forró, que vocês vão ver que é muito bom e combina muito.